Então vamos lá então. Boa noite aí, pessoal. Vamos ver aqui, vamos fazer, né, a apresentação de hoje, que vai ser sobre como iniciar aula com o uso do recurso revista, né, para introdução motivacional e interdisciplinaridade. Ou seja, é, em apresentações, né, em outras apresentações, né, que já foram feitas a respeito de como você pode utilizar vários recursos para você dar a sua aula de qualidade, como você pode tornar a sua aula de qualidade. Então vamos ver, já foi falado a respeito da enciclopédia, que você pode utilizar assuntos da enciclopédia e que envolve variados assuntos de variadas áreas acadêmicas, né? Sociologia, filosofia, história, geografia, matemática, física, química, língua portuguesa, idiomas também, como inglês. E o que acontece? E você pode ali pegar os conteúdos, e quando você vai ler um conteúdo, você fica se pensando, poxa, eu vou utilizar o que eu li na enciclopédia ou no jornal, que também já foi feita a apresentação sobre o recurso jornal, que você pode utilizar notícias de jornal, e naquela notícia de jornal ele tem a ver com um assunto que é ligado ao conteúdo que você vai dar na escola, né? Então, na apresentação agora aqui, nós vamos falar a respeito sobre revista, né? Como eu posso utilizar o recurso revista para você iniciar uma aula. Você já tem lá todo organizado os conteúdos, né, de um determinado, de uma determinada série, e o ensino fundamental, o ensino médio. E quando você vai ler um trecho de uma revista, você vai ler um assunto de uma revista, aí você olha assim, lê ali a revista, o assunto, e esse trecho aqui tem a ver com, que é ligado a um conteúdo bimestral que eu vou dar lá, vou apresentar à turma, né? Esse conteúdo aqui eu vou aqui guardar, eu li aqui na revista esse conteúdo, eu vou guardar esse trecho aqui, vou recortar, vou tirar uma cópia, pode tirar uma cópia para poder fornecer para cada aluno e para poder acompanhar a aula. Então, vou utilizar aquele conteúdo que tem a ligação com alguma disciplina lá quando for lá para o outro bimestre, ou então, se der sorte, né, o trecho, o assunto da revista já está no bimestre que vai ser dado imediatamente. Então, vamos ver. Então, vou começar aqui a falar a respeito. Eu peguei aqui, né, uns exemplos aqui de revista, tá aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, fonte aqui de revista, vamos ver aqui, ó. Pronto, vamos ver aqui. Vamos lá. Pegando aqui, ó, vamos ver, ó. Pronto. Aqui, ó. Aí eu peguei aqui, ó. Eu peguei aqui um exemplo aqui, ó. Peguei aqui essa revista. Tem essa revista daqui, ó. Tem essa revista, ó. Vamos devagarzinho, com calma. Vamos lá, ó. Eu peguei aqui a revista. Peguei um assunto aqui, né? Tá aqui, ó. Peguei aqui a revista, ó. Tá aqui, tá, ó. Quando eu olho aqui a ilustração, ele tem a ver com aula já de sistema nervoso, na disciplina de biologia, beleza. Aí você tem essa revista outra aqui, ó, que mostra aqui um assunto aqui, ó. Um assunto aqui nessa outra revista aqui. Aí tá aqui, ó, mostra aqui, ó, cientistas transformam poluição em combustível. Então você vê que aí quando eu vou ler a respeito, né, vou ler o desenvolvimento do texto aqui, desse assunto aqui sobre poluição, o que acontece? Isso pode ter a ver com duas disciplinas, com as duas disciplinas, que é biologia e geografia, né? E quando a gente olha esses assuntos aqui a respeito, vamos ver aqui, aí eu tô lendo aqui a revista, então é a dica de como você pode pegar um trecho, né, de uma reportagem aqui, de revista, e que tenha ligação, alguma coisa a ver com o conteúdo, né, que você vai dar na escola. E quando eu olho aqui, tem a ver com o assunto de aquecimento global. Tem a ver com o assunto de camada de ozônio. Tem a ver, se for relacionado, por exemplo, com história, com a disciplina de história, tem a ver com o assunto de revolução industrial. Se for falado em algum trecho aqui da revista, alguma coisa relacionada a fatos, à história, relacionado com revolução industrial, que tem muito a ver com poluição. Então, vamos ver aqui. Aí fala, só para ter uma ideia, quando eu estava lendo esse trecho aqui, que fala assim, ó, imagina se fosse possível retirar o CO2 da atmosfera, reduzindo o aquecimento global e, de quebra,
transformar esse gás em fonte de energia para a humanidade. Então tá lá. Então, conforme você vai lendo o trecho aqui, você vai destacando alguns pontos aqui importantes e que pode estar ligado com a matéria que você vai dar em sala de aula. Isso está querendo dizer o seguinte, que tem que conscientizar o aluno de que quando ele está assistindo a uma aula de aquecimento global, ele está assistindo a alguma aula também de sustentabilidade, que é um assunto que é muito dado na biodiversidade, que é assunto de biologia. Então, ele está lendo aqui, fala, imagina se fosse possível retirar o CO2 da atmosfera, tá lá. Aí, quando fala retirar o CO2 da atmosfera, isso tem muito a ver com o assunto de fotossíntese, porque justamente as plantas, né, os vegetais, que têm a característica, né, de realizar a fotossíntese, né? Nós não temos essa capacidade de realizar a fotossíntese para poder retirar todo o gás carbônico, retirar o gás carbônico da atmosfera e fazer parte das reações químicas, reagir com a água, fazer aquele esquema simples de fotossíntese para poder produzir oxigênio e glicose, tá? Então tá lá. Então isso aí quando eu li esse trecho aqui, então tem muito, logo de cara já liguei o assunto de fotossíntese, tá? Então você vai lendo aqui e vai mostrando aqui. Aqui mostra um experimento que é feito. Então você vê. Então por que o aluno ele assiste uma aula? O que o aluno tem que saber de importância quando ele está assistindo a aula? É que quando o aluno ele vai ler algum assunto, né, que é relacionado com o que ele viu em sala de aula, um aluno, por exemplo, que já é formado, que já terminou o ensino médio, já também se graduou, então ele fica com um conhecimento, com a noção geral, tá? E ele olha esse assunto aqui, ele fala, poxa, eu lembro que tive um professor que ensinou isso, que ele apresentou uma reportagem. Então vai ter alguns alunos que vão lembrar. E quando uma aula é dada de uma forma eficaz, usando uma metodologia de ensino eficaz, o aluno ele não esquece de maneira alguma, tá? Então, olha, você vê um outro exemplo aqui que você tem aqui na revista, ele fala, esse assunto aqui, vírus da AIDS ajuda em pesquisa anticâncer. Então tá aqui. Aí eu li aqui, a respeito que fala aqui, o HIV, né, que é o vírus do HIV, que é o vírus da AIDS, né, o vírus HIV, ele sofre mutações rapidamente e por isso é difícil de matar. Aí mais cientistas de 2 universidades francesas descobriram que é possível aproveitar essa rapidez para o bem. Aí o que acontece? Quando eu li aqui esse trecho aqui, quando eu já havia lido esse trecho aqui, nessa parte que fala, o HIV sofre mutações rapidamente, é por isso é difícil de matar. O que acontece? Aí faltou uma complementação, eu senti falta de uma complementação que diz assim, que o HIV ele sofre uma mutação tão rapidamente que é difícil produzir uma vacina. Por enquanto, né, não se tem ainda uma vacina contra o vírus da AIDS. O que acontece? Porque ele sofre uma mutação muito rapidamente. Então, esse que é o papel do professor. Então, o papel do professor é justamente que quando o professor ele vai preparar uma aula, ele pode pegar de várias fontes, que geralmente, né, o professor ele pega a fonte que é do livro que é adotado. Mas quando ele lê uma revista, um trecho que fala sobre isso, falou a respeito aqui do vírus da AIDS que sofre uma mutação rapidamente, o professor ele vai logo lembrar que essa rapidez da mutação do HIV está ligado à dificuldade de se produzir a vacina. Na hora que o cientista lá está produzindo a vacina, tá lá a vacina, o vírus do HIV já está mudando. Então aquela vacina que foi fabricada no laboratório não está mais valendo de nada, porque o vírus já mudou, ele já tem um outro aspecto, né? Ele já é um outro tipo de vírus, tá? Aliás, eu digo assim, do HIV, vamos dizer, uma outra já variante do HIV, tá? Então, o papel do professor é isso, tá vendo? Não falou a respeito, por isso que é difícil produzir vacina. Então, o professor ele complementa aqui o que foi falado aqui na revista, tá certo? Então, a gente vai vendo aqui, tá aqui, foi falado aqui
Aí vamos pegar aqui, fazer uma exploração aqui. Vou pegar essa revista. Nessa outra revista aqui, o assunto que foi mais assim relacionado aqui, que eu encontrei nessa revista, nas outras reportagens, nos outros assuntos, tem nada a ver com disciplinas, foi só nesse assunto aqui relacionado na parte de sistema nervoso. Aí fala a respeito aqui, ó, só para poder aqui não deixar aqui a revista abandonada, né? Essa revista aqui, ele fala, ó, 5 exemplos de transtornos do século XXI que estão tornando mais difícil a manutenção da tão prezada lucidez. Aí fala muito aqui a respeito do aspecto psíquico, né? Que se estuda também no sistema nervoso, que é muito ligado à área de psicologia, tá? E que no cérebro aqui que você vê, ó, no cérebro aqui, tem a área aqui que você estuda a parte do sistema psíquico, né? Relacionado às emoções, tá? E relacionado também ao estudo de neurotransmissores, relacionado, por exemplo, à adrenalina, né? Que é relacionado que é o hormônio da fuga e por aí. Então, quando a gente vai lendo aqui todo a respeito aqui, a gente vai tirando muita coisa em que você pode ler, sublinhar aqui, né? Ou recortar, ou copiar, transcrever, bota numa folha. E é bom também, o ideal também que o professor ele leve a revista para a sala de aula para dizer, olha pessoal, essa aula aqui que eu estou iniciando sobre sistema nervoso, eu peguei aqui dessa fonte aqui, revista. É por isso que aí vocês perguntam, por que quando você está lendo assim uma revista, você está folheando uma revista e você encontra assuntos ligados à escola? Porque justamente para você ter noções gerais, mesmo que você não vai seguir uma área que é relacionada a ciências, mas fica aquelas noções gerais que você aprendeu na escola, porque esse que é o papel da escola, é você adquirir noções gerais, que todos os conteúdos que você aprende em sala de aula, de várias disciplinas, com um dos objetivos é você desenvolver o raciocínio lógico. Então, quando você desenvolve o raciocínio lógico, então você vai utilizar esse desenvolvimento que você teve do seu cérebro, desenvolvimento cerebral, vai servir para você trabalhar de uma forma mais equilibrada, para você trabalhar de uma forma mais assim, disciplinar, com mais disciplina, na área que você escolheu para atuar, tá? Então tá aqui, ó, fica aqui, né, a dica, tá lá, desse assunto aqui. Então vamos ver outras aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, pronto, coloquei a revista aqui. Vamos então focar mais nessa revista, porque eu folheei aqui e tá aqui. Eu já peguei aqui, ó, esse assunto aqui, ó, pronto. Vamos pegar então uma outra página, vamos ver aqui, ó. Eu já tinha anotado aqui, vamos pegar aqui a página, vamos ver, eu vou querer a página 40, que eu já tinha visto aqui. Quer dizer, eu fiz um planejamento aqui para preparar essa live e já estou aqui, ó, pronto, tá aqui, ó. Olha o outro assunto aqui, na revista que eu encontrei, olha que interessante, olha só o que ele fala aqui, ó. Ele fala assim, como se calcula a sensação térmica. Então tá aqui, olha só que interessante. Quando eu já vejo esse título aqui de como se calcula a sensação térmica, eu já ligo logo a disciplina de física, né? Porque a física ele trabalha com as unidades de termometria, calorimetria. Então, vamos lá. Então, aí fala assim, ó, tá dizendo aqui, ó, não há uma fórmula definitiva, mas existem tabelas que ajudam baseadas na velocidade do vento e na umidade. Que esses dois fatores aqui, o vento e a umidade, eles influenciam nessa diferença de sensação térmica. Então, você vê que a revista aqui, a gente olha aqui, ele é uma mini aula que você vê. Aí tá aqui, ó, relatividade do termômetro. Veja a influência do vento e da umidade do ar, né? Aí fala aqui a respeito do sopro gelado. Olha que interessante aqui, que, por exemplo, se um professor de física ele vai iniciar uma aula de termometria, calorimetria, ele pode, vamos dizer assim, vamos supor que ele tiver sorte de tiver uma revista e se depara com esse assunto aqui de sensação térmica, ele pode levar para a sala de aula, leva a revista. Olha, pessoal, o que eu encontrei aqui na revista aqui, ó, nesse assunto aqui, e que tem a ver com o assunto que a gente vai ver no bimestre, né? Aí o que faz? E toda a minha apresentação que eu faço é para poder utilizar a introdução motivacional. Então a gente nunca pode esquecer, por exemplo, o que é a introdução motivacional? É você iniciar uma aula que é da prática para a teoria, né? Então, vamos dizer, tá lá, vamos dizer assim, ó,
eu encontrei aqui esse assunto, eu já olho aqui, pronto, já sei, é ligado à física, beleza. Aí vamos dizer que esse assunto é do, vamos dizer assim, do terceiro bimestre, aí tá lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar em sala de aula, ó, eu vou colocar aqui terceiro bimestre, ó, coloca aqui, ó, um exemplo, terceiro bimestre, tá lá, ó. Pronto, ó, coloquei terceiro bimestre, tá aqui, ó. Coloquei aqui o terceiro bimestre, aí tem a data lá, né? Vamos dizer, hoje a data, hoje é dia 19 de julho de 2022. Tá lá, ó, pronto, tá lá. Aí, ó, terceiro bimestre, tá aqui, ó. Terceiro bimestre, o que eu vou fazer? Se eu vou fazer uma introdução motivacional, que é da prática para a teoria, primeiro você começa com o assunto do cotidiano. O que acontece? Você puxa um traço aqui, ó. Esse traço aqui é para você colocar qual é o assunto do que vai ser visto no bimestre, mas não coloca ainda. Não coloca ainda. Deixa aqui em branco. Deixa aqui em branco. O que você vai fazer? Você deixa aqui em branco. Você vai colocar aqui. Aí você vai botar assim, ó, introdução motivacional, vamos dizer que é a metodologia do espaço docente aprendiz, ó. Introdução motivacional tá aqui, ó. Ó, que beleza, ó, tá lá, introdução motivacional, só introdução. Aí você vai colocar, então qual é a introdução motivacional? Aí você vai colocar aqui o assunto da revista, ó, como se calcula a sensação térmica. Pronto, começa a falar assim, tá lá. Opa, não tem interrogação não, ó. Como se calcula a sensação térmica? Tá aqui, ó. Não, tem sim, tá lá. Como se calcula a sensação térmica? Pronto, tá aqui. Aí vai pegando um trecho que for mais interessante aqui, ó. Mostra aqui. Aqui tem um esquema muito bacana, ó, que fala aqui, ó. Temperatura real. Temperatura real. Que você mede, por exemplo, aqui tá 20 graus Celsius e aqui tá a velocidade do vento. Aí, ó, 11 km por hora. Então você vê a velocidade do vento. Olha a sensação térmica que vai registrar, 18 graus. Se a velocidade do vento aumenta a partir da mesma temperatura, 20 graus Celsius, e às vezes você vai para um outro bairro, uma outra cidade, uma outra região, que a velocidade do vento é maior, 50 km por hora, na outra região que você vai, a sensação térmica é de 13 graus. Tá aqui, ó, de 13 graus aqui. E o que mostra aqui interessante é o que fala do sopro gelado. Aí fala aqui que é o mesmo princípio que diz, ó, o princípio é o mesmo que assoprar uma xícara de café para que ela esfrie mais rápido. É o mesmo princípio que você utilizou o sopro, que você utilizou a velocidade do vento. Aí fala aqui, ó, bafo infernal, o que deve ser isso? Deve ser muito interessante, ó, que é bafo infernal. E outra coisa que os livros atuais, cada vez mais os livros adotados nas escolas, eles sofrem uma transformação tão grande, uma evolução muito grande, e que quando você olha assim, novidades, né, que você encontra nos livros, vamos dizer, você encontra justamente, né, de assuntos, né, de revista e que pega esses assuntos aqui da revista, de jornal, e joga para os livros, né? Então, por isso que as edições vão mudando, tá aqui. Você, de repente, encontra lá no livro da escola de física e que fala aqui de bafo infernal, porque é colocado naquela seção de curiosidade, de aplicação de termometria, de calorimetria. Olha que interessante aqui. Então tá aqui, ó. E aqui mostra aqui, ó, temperatura real, 29 graus, ó. Aí, porque aqui bafo infernal já fala já da umidade do ar, né? Aí fala, quando 30 graus parece transportar você para um forno, a vilã é a umidade. Aí tá falando aqui, ó, umidade do ar, ó, 29 graus, 40% de umidade do ar, a sensação térmica é de 30 graus. E os mesmos 29 graus aqui, ó. Se a umidade do ar aumenta 60, aqui, ó, para 60%, aí a sensação térmica é de 32 graus. Tá aqui, ó, pronto. Olha, então, muito bom falar aqui, debater esse assunto de sala de aula para mostrar que esse assunto aqui de sensação térmica, quando você está na rua, você tem uma sensação... Quando as reportagens na TV, quando falam sobre a sensação térmica, fala a temperatura, mas a sensação térmica é de um valor diferente da temperatura real. Até as reportagens falam sobre isso quando inicia-se o verão, na estação verão, aí começa a falar a respeito do verão, os cuidados com o calor em excesso, e fala da sensação térmica. É uma aplicação de que você vê na sala de aula, né? Na termometria e na calorimetria, beleza? Então tá aqui, ó, uma dica aqui só para mostrar
como você pode iniciar uma aula com uso com recurso revista. Então tá aqui, ó. Então tá aqui. Esse que é o esquema, ó, introdução motivacional. Após debater tudo isso aqui, pronto. Aí você já revela o assunto que você vai falar, ó. Pessoal, então qual é o assunto então que nós vamos ver? Aí no final dessa introdução motivacional, em um dia de aula, você pronto, revela já, ó, no mesmo dia, ó. Pronto, nós vamos ver agora termometria ou então calorimetria. Tá aqui, ó, calorimetria, pronto. Que já é o assunto e nós vamos ver na próxima aula. Aí o professor faz a sua teoria, normalmente colocando todo aquele desenvolvimento, escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, calorimetria, usa a fórmula do quantidade de calor, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Tá lá, ó. Pronto, ó, fica aqui a dica, tá? Então vamos ver outra página, vamos ver aqui, vamos ver página 48, vamos ler aqui a 48, vamos ver o que tem aqui de bacana aqui na página 48, né? 48 aqui. Ah, tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Horário de verão. Tá aqui, ó. Horário de verão, tá falando aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Que fala aqui do horário de verão. Vamos ver. Ó, horário de verão. Aí fazer um debate, ó, de horário de verão. Tá aqui, que é muito falado aqui. Aí bota até um assunto aqui, ó. Numa mesa de bar, né? Tá querendo mostrar aqui o horário de verão. Um assunto que você vê no cotidiano. Algumas pessoas não gostam do horário de verão, outras gostam. Aí mostra aqui, faz uma afronta, né? Contra o horário de verão e a favor do horário de verão. Aí mostra aqui as características a respeito do horário de verão. O horário de verão, ele tem muito a ver com o quê? Tem também a ver com o assunto de disciplina de física. Vamos lá, ó. Até agora, na apresentação que eu estou fazendo aqui, a disciplina de física está ganhando, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Porque mostra... Então, quando você discute horário de verão, aí é a mesma coisa, tá aqui, ó. Mesma coisa aqui. Vamos dizer que o horário de verão, aí pergunta-se, o horário de verão tem a ver com que assunto escolar? Aí a gente olha assim, vamos ver que seja um assunto vamos ver aqui do quarto bimestre. Vamos botar aqui, ó, quarto bimestre, ó. Pronto. Vamos botar aqui, ó, quarto bimestre, tá lá. Novamente, olha o esquema, né, da introdução motivacional. Você aqui puxa aqui um traço, tá lá, ó, puxa um traço, não coloca o assunto ainda, aí bota aqui a data do dia tal. Ó, coloca aqui o traço aqui, não coloca ainda o assunto que é da escola, inicia, faz uma introdução falando do horário de verão. Pronto, ó, horário de verão. Tá lá, ó. Fala do horário de verão e debate aqui o horário de verão, tá? Porque quando você vai ler aqui, o horário de verão, ele tem muito a ver com um assunto que é de eletricidade, que você tem muito a ver com o assunto de potência, né? De potência elétrica. Por quê? Que toda a conta de luz, aí o professor, depois que fala aqui do horário de verão, ele pode falar a respeito da conta de luz, que é um assunto que já é uma aplicação prática que já existe nos livros escolares, tem também nas revistas, em jornais também, nas enciclopédias, tá? Então tá ali. Aí fala aqui a respeito, ó, 200 kWh, ó. Aí fala aqui, ó, a respeito, ó o que envolve aqui, ó, 815 gigawatts-hora, né? Tá aqui, ó. E aqui fala quilowatts-hora. E aqui fala, ó, deixa eu ver outro aqui, ó. Ó, ele coloca aqui, ó, um assunto aqui muito interessante a favor do horário de verão. Tá lá. Ele fala aqui, ó, é bom para o meio ambiente. Graças a ele, a iluminação pública e residencial passa a ser ligada 1 hora mais tarde. Quando as indústrias e parte do comércio já fecharam, isso evita um pico de consumo. Isso é muito interessante. Quando se está no horário de verão aqui, ó, aí ele fala, isso evita um pico de consumo. E as usinas termoelétricas que queimam combustíveis fósseis e emitem CO2 passam a ser menos acionadas, né? Então, isso é uma das vantagens do quem é a favor do horário de verão aqui. E quando você vê só esse trecho aqui, ele tem muito a ver que pode-se fazer uma interdisciplinaridade da física com a biologia, porque fala aqui a respeito de aquecimento global, fala a respeito do gás carbônico, né? Então, aí mostra aqui, ó, falando de reportagens, né? Que fala assim, morre gente por causa do horário de verão. Aí, como o horário de verão evita picos de consumo, ele ajuda a reduzir o risco de apagões, que mostra aqui. Então, olha, você vê que é um assunto muito aqui enriquecido aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó,
aumenta em 10% as chances de ataques cardíacos nos primeiros dias de mudança, que tem pessoas que não se adaptam ao horário de verão e pode ter problema de ataque cardíaco, é relacionado à fisiologia, que é estudado na biologia. Então, quando você vai ler no trecho aqui, então se faz uma interdisciplinaridade da física com a biologia, né? Dentro da introdução motivacional encontra-se a interdisciplinaridade, tá? Olha como é que você pode trabalhar com outra disciplina que mostra aqui duas disciplinas trabalhando no mesmo assunto aqui, ó. É um assunto bom para projeto também, já que envolve interdisciplinaridade, tá? Então tá aqui, ó. Olha que interessante. Ó, que fala aqui, ó, vitamina D, ó. Mostra aqui a respeito da vitamina D, ó. É bom para a saúde, pois tomar sol ajuda a fixar a vitamina D. Com horário de verão, tá aqui, ó, responsável pela absorção de cálcio no organismo. Olha só que interessante, ó. Tem a ver com a vitamina. Então tá aqui, ó. Aí fala, é muito chato ter que ficar acertando o relógio, né? O computador e o celular nem sempre mudam a hora automaticamente. Aí mostra os transtornos que é feito. Tem pessoas que não têm paciência. Já envolve um pouquinho já de psicologia aqui, né? Por aí. Então tá aqui, ó. Olha quanta coisa a gente pode falar, olha quanta coisa se pode explorar nesse assunto aqui que é bem já conhecido, né, de todo mundo, tá? O horário de verão, tá aqui. Então esse horário de verão, aí pronto, o professor debateu isso aqui, debateu esse assunto aqui, já pode dizer, ó, então gente, ó, nós vamos ver o assunto sobre eletricidade, ó. Pronto. Pode-se utilizar esse assunto aqui para dar início à unidade de eletricidade. Ou, se não quiser, se tiver uma outra aplicação prática para iniciar a eletricidade, ele pode pegar esse horário de verão quando ele começar um dos assuntos de eletricidade, que é potência, né? Tá aqui, ó. Potência, porque tem muito a ver com cálculo de conta de luz, né? Cálculo de conta de luz, que você estuda potência, que vocês vão ver. Aí fala para o aluno, pessoal, nós vamos aprender potência porque é isso aqui que tem a ver, que é a partir do valor da potência que você calcula a conta de luz que chega na sua casa e por aí vai. Muito interessante você fazer uma introdução motivacional dessa maneira, tá? Então vamos ver outra aqui, ó. Vamos pegar outra aqui, ó. Vamos ver outra aqui. Vamos pegar a página. Então, vamos lá, ó. Página 80. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Página 80. Tá aqui, ó. É só para... Ó, na página aqui 80, aqui está mostrando a respeito, ó, por exemplo, aqui está um palito de fósforo, aí está aqui o assunto, dignos de museu, né? Aí você tem aqui um palito de fósforo, aí está mostrando as curiosidades, né, do palito de fósforo aqui, ó, que aí fala que do palito de fósforo, que aí estava falando a respeito aqui, que vamos ver, só para dar um trecho aqui, não prolongar muito, né? Porque o objetivo das minhas apresentações é dar dicas de metodologias de ensino, tá? Então, ó, foram séculos de aprendizado, tá aqui, ó, e algumas mortes no caminho, pois os compostos usados na ponta do fósforo eram venenosos, causavam doenças aos operários que faziam as caixinhas e matavam as crianças que colocavam o palito na boca. Isso até 1910, então tem a ver já com... Está abordando aqui o aspecto histórico do palito de fósforo. Ou seja, quando eu estou lendo um trecho aqui de palito de fósforo, ele tem a ver com o assunto, com a disciplina de química. Pronto, então já entramos em química, né? Então, pronto, a física já teve o seu holofote, então vamos botar um pouquinho de holofote para a química agora, né? Aí fala aqui do fósforo, aqui, ó. Isso até 1910, quando uma empresa dos Estados Unidos descobriu uma química inofensiva, mas ainda inflamável. Então, de forma humilde, a humanidade conquistou um poder que sempre buscou, o domínio total sobre o fogo, né? Tá aqui. Aí falou a respeito, tem alguma coisa a ver com química. Então, quando fala aqui a respeito aqui do fósforo, né? Tá aqui, ó. Fala aqui a respeito do fósforo, né? Tem alguma coisa a ver com química. Aí pode iniciar a aula de química no assunto de tabela periódica, né? Vamos dizer assim. E aqui fala também, ó, aqui falou outro assunto que é o alfinete, tá aqui, ó, a história do alfinete é a história de um endividado. Aí fala aqui, o americano Walter Hunt inventou a máquina de costura, mas não registrou a ideia, por isso acabou pobre. A solução veio do acaso. Depois de entortar um arame por algumas horas, Hunt encontrou este exemplo de design perfeito, o alfinete. Dessa vez registrou a criação e vendeu a ideia por, tá aqui, $400, que está mostrando aqui. Bom, se a gente for olhar esse assunto aqui, esse assunto está ligado a qual disciplina, né? Qual a disciplina que está ligado? Aí tá lá, como é um metal aqui, ó, fala aqui, então pode ter alguma coisa a ver com química também, né? Tá lá.
Aí fala aqui a respeito, ó, do metal, fala a respeito das características do metal, né? Quando é feito na forma assim, de filamento, né? Ele pode sofrer deformações, tá? Enfim, e, né? Assim, a gente tá olhando aqui e vê, quando a gente está lendo aqui a revista, a gente vê qual assunto, se pode ser útil para algum assunto escolar, tá? Tampinha de garrafa, então tá aqui, ó. Isso aqui eu me lembro, quando eu fiz a leitura, olha só, foram várias tentativas de vidro, cortiça e porcelana, mas as bebidas gaseificadas precisavam de tampas mais fortes capazes de resistir à pressão. Pronto. Quando eu li esse assunto aqui a respeito de gás, ó, já envolveu bebidas gaseificadas, que é gás e pressão, tem a ver com física e química, quando você estuda aquele assunto do estudo dos gases, né? Pressão, temperatura, volume, tá lá? Então, vamos supor que o professor de química ou de física, ele vai dar uma aula do estudo dos gases, né? Aí tá aqui, ó, estudo dos gases. Então é assim que eu faço, ó, por exemplo, quando vai se iniciar uma aula, você lê um assunto da revista aqui, ó, você lê assim um assunto que você se depara com o assunto sem querer. E quando você vai lendo, pronto, pressão, gás, aí tá lá, estudo dos gases, tá lá. Aí você vai fazer aquele mesmo processo aqui, né? Do esquema aqui da introdução motivacional, né? Não revela ainda o assunto e você começa falando, ó, iniciar, eu quero falar, pessoal, hoje eu quero fazer um debate sobre tampinhas de garrafa. Então tá aqui, ó, tampinhas de garrafa, pronto, ó, tampinhas de garrafa, e você vai pegando o trecho aqui, ó. É o único material forte o suficiente. O metal deixava um gosto ruim na bebida. Pronto. O que quer dizer o seguinte, que quando ele utilizou a tampinha, né, de metal, tampinha de garrafa de metal, a bebida ficava com gosto ruim. Aí encontrou uma solução aqui, ó. A solução, que surgiria apenas no final do século XIX, foi simples, né? Uma pequena borracha que separasse o material do conteúdo, protegendo o líquido. Aí o líquido não perdia o gosto, né, devido à interferência do metal. Quer dizer, o metal interferia no gosto da bebida. Aí com essa borracha aqui colocada, pronto, conseguiu salvar a bebida, mantendo aquele mesmo gosto, né? E por aí vai. Ó, outras curiosidades aqui do Band-Aid, aqui, né? Vamos ver que fala aqui, ó, queimava os dedos, ele criou adesivos com algodão para os machucados. A invenção resultou na promoção do americano. Tá aqui. Tá, isso aqui não é tanto assim não, né? É só na parte assim de curiosidades aqui, ó, falou do Band-Aid aqui, mas tudo bem. Mas, tá, o que me chamou a atenção realmente, né, foi na parte da tampinha de garrafa e mais na parte do palito de fósforo, né? Então, pronto, aí tem outras curiosidades que fala aqui, ó. Fala aqui do Super Bowl, aqui da bola, né? Fala também a respeito de pressão também, ó. Comprimiu a borracha e sofre uma pressão enorme, para mostrar aqui matéria, né? Quando você estuda na química, no assunto de matéria, tudo aquilo que... aí tem a definição de matéria, né? Que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, essa definição mesmo que é dado sobre matéria, aí fala as características, né? Que sofre pressão, deformação e tudo. E aqui fala, né, de pedaço de chocolate. E o interessante é que quando você vê que algumas criações que são feitas, algumas invenções, envolvido muito, sabe com o quê? Com história, com assunto de história, por exemplo, sobre guerra. Por quê? Quer ver? Só para você ter uma ideia. Se eu pegar esse assunto aqui, falando que são pedaços de chocolate envoltos em açúcar colorido, né? Aí ele bota aqui uma matéria que fala, um assunto que fala aqui, ó, nada lembre o horror da guerra. Aí a gente fica perguntando, mas o que esses os chocolates aqui tem a ver com a guerra, né? Com a guerra aqui, ó, com a Guerra Civil Espanhola, né? E que durante quando você tem guerra, relacionado com guerra, a guerra tem os dois lados, né? Tem o lado bom, tem o lado ruim. E o lado bom é que pode acontecer de surgirem invenções, né? Durante a guerra ou pós-guerra, surgem invenções, enfim, e de repente não seria possível se não fosse a guerra, né? Vamos pensar dessa maneira. Aí fala, em algo parecido, em 1941, o americano tirou a ideia do papel. Como não derretem, eles sobreviveram às malas dos soldados que viajavam para a Segunda Guerra Mundial. Então deixa eu ler aqui o assunto completo aqui, ó.
São pedaços de chocolate envoltos em açúcar colorido, né? Nada que lembre o horror da guerra, mas foi durante a Guerra Civil Espanhola que Forrest Mars teve a ideia de criar os M&M's, né? Depois de observar soldados comendo algo parecido com doce, né? Porque sabe que quando você vai comer doce ele é uma fonte de energia grande, né? Para poder dar energia para os combatentes, né? Doce é fonte de energia para os corredores, né? Para atividades esportivas, porque oferece glicose, que é a glicose que é o nosso combustível preferencial do nosso corpo. Não só do nosso corpo, como também dos outros seres vivos, tá? Então, já é uma intersimilaridade da química, biologia com história, né? Porque aqui fala da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos lá. Interessante, né, falar sobre isso. Aí lá, como não derretem. Aí, ó, em 1941, o americano tirou a ideia do papel. Como não derretem, eles sobreviveram às malas dos soldados que viajavam. Então, isso foi colocado em papel. Então, esse chocolate não derretiam, né? Para poder manter a estrutura sólida dele, para poder fornecer de alimento para os soldados, tá? Então, tá lá. Pessoal, então, ó, aí tem outras curiosidades aqui, ó. Fala muita coisa aqui, ó. Fala muita coisa aqui, ó. Camisinha, né? Fala aqui, ó, camiseta, caneta Bic, aqui, ó. Fala muita coisa aqui, ó. Muita coisa pode ser falada aqui, pronto. Então, o que acontece, né? Vamos lá. Então, pessoal, peraí, deixa eu ajeitar aqui direitinho, ó, pronto, ó, coloquei aqui, ó. Então, pessoal, então, isso aí foi a apresentação, foi as dicas que eu dei sobre de como você pode iniciar a aula, né? Com o recurso revista, né? Olha quantas curiosidades foram faladas e que pode ser utilizado esses conteúdos em sala de aula para fazer uma ligação, tá? Então, o que acontece? Para fazer uma ligação com o assunto escolar que você vai dar em sala de aula, ok? Então, valeu aí, um abraço e até lá.